Fala pessoal, Daniel por aqui e agora eu vou começar a fazer alguns vídeos nesse formato mais longo para assuntos que são um pouco mais complexos, tipo esse aqui da barreira do Tamisa, que foi uma solução que Londres encontrou para praticamente resolver as enchentes por lá. Foi depois de uma enchente trágica que Londres aplicou essa solução espetacular. Mas no Brasil essas coisas não saem do papel. Cada vez mais vemos notícias de eventos climáticos trágicos, especialmente enchentes no Brasil. E meteorologistas dizem que situações assim devem piorar nos próximos anos. E Londres conseguiu praticamente resolver esse problema. Olha só isso. Como a maior parte das cidades, Londres cresceu à margem de um rio e ele fica próximo do mar. E Londres é uma cidade muito antiga que sofreu demais com as enchentes. Tem até um ditado popular por lá. No rio Tamisa tem esses leões que ficam acima da margem e que são como se fosse uma decoração. E isso acabou virando um ditado popular. Eles dizem, when the lion drinks, London sinks. Ou seja, quando a água do rio sobe e chega no nível da boca do leão, que ele está bebendo água, isso quer dizer que Londres está afundando. E Londres afundou diversas vezes na sua história. Uma grande enchente em 1928 matou 14 pessoas na cidade de Londres, e uma outra, maior ainda, em 1953, matou mais de 300 pessoas na região de Londres, considerando a Inglaterra como um todo. Essa enchente de 1953 foi uma combinação de uma tempestade com muito volume de chuva e também tempestade no mar, fazendo com que a maré subisse e não deixasse a água escoar. Foi aí que eles resolveram dar uma solução definitiva para esse problema, porque eles perceberam que a tragédia podia ter sido ainda pior. Se o nível da água tivesse subido mais de 6 metros, eles iam inundar uma área de mais de 120 km², parando hospitais, usinas de energia, e Londres tem uma das maiores malhas de metrô que passa por baixo da cidade, abaixo do nível do rio, no mundo. Isso seria praticamente o caos. Muitas vidas se perderiam, e eles estimaram o impacto financeiro de custo de reconstrução em mais de 300 bilhões de libras. Foi daí que nasceu essa obra-prima da engenharia, que é conhecida como a Barreira do Tamisa. Ela começou a ser construída em 1974 e terminou em 1983. Ela tem 500 metros de comprimento, passando por toda a extensão do rio e fica perto de Londres. Possui 10 portões que podem ser fechados em questões de minutos, sendo 4 portões principais e os outros mais próximos das margens. Os portões são feitos de uma forma que eles podem ser abaixados, permitindo a passagem de embarcações, e fechados quando for necessário. Meteorologistas avisam quando há um risco de uma tempestade e a equipe já fica de prontidão e de plantão. Por ano, na média, os portões são fechados 5 vezes, e eles estão sendo fechados de 2 em 2, porque se fechassem todos de uma vez, há o risco de uma onda de rebote e voltar pelo rio. E se por um acaso tiver o risco de uma inundação muito grande ameaçar passar por cima do nível dos portões, eles podem ser abertos um pouco mais, deixando que um pouco de água passe por baixo deles, controlando assim o nível do rio como um vertedor ou uma barragem, tipo a de Itaipu. Mas desde a inauguração, não foi preciso fazer isso. A eficiência dessa barreira do Tamisa é incontestável. É claro que ainda tem enchentes em Londres, mas uma combinação que nem aconteceu de 1953, com um alto nível de chuva e uma maré alta, nunca mais aconteceu, justamente por conta da existência da barreira do Tamisa. E também essa não é a única ação que a cidade de Londres faz. Eles possuem espécie de piscinões, eles possuem também uma inteligência nas válvulas que não permitem retorno de água, além de vários times que são responsáveis pela manutenção de todo o sistema e reparos que podem prejudicar o escoamento da água. Tudo isso especialmente focado no metrô, que fica abaixo do nível do rio. Mas considerando todo esse sistema, com certeza absoluta, a barreira do Tamisa é a mais espetacular. Ela é tão bonita que ela até é explorada pelo turismo. Mas apesar de tudo isso, ela já está completando mais de 40 anos. Então por lá, eles já estão discutindo como que eles vão fazer uma ampliação desse sistema anti-inundação. Quem sabe a gente chega aqui no Brasil nesse nível de planejamento e prevenção. Mas se você não conhece essa história de Londres, da barreira do Tamisa, se inscreve no canal.